Olá, hoje a gente vai mergulhar numa figura bíblica que, olha, dá o que falar. Jefté. Com certeza. Um nome forte. Sim, um dos juízes de Israel, líder militar, sem dúvida. Mas a história dele, nossa, tem uma tragédia, uma controvérsia que ecoa até hoje. Exato. Herói, vilão, é complexo. A gente está com um material bem detalhado aqui sobre a vida dele e a ideia é explorar isso. Como é que um cara rejeitado vira líder? E as vitórias militares que ele teve, né? Isso. E claro, o tal voto. Aquele voto que, bom, define muito do legado dele. Um voto que gera debate há séculos. Tudo isso rolando naquele período turbulento dos juízes em Israel, né? Uma época de muita instabilidade. Exatamente. Israel estava sofrendo bastante. Quase 20 anos sob o domínio dos amonitas, quando o Jefté aparece. Esse contexto de crise é chave, então. Fundamental. O período dos juízes era uma época sem governo central forte, né? Cada um fazia meio o que queria. E o resultado era aquele ciclo que a gente conhece. Isso, ciclo vicioso. O povo se afastava de Deus, aí vinha a opressão dos vizinhos, aí clamavam por socorro. E Deus levantava um líder temporário, um juiz para libertar o povo. Exato. E essa opressão amonita, que o material base fala que durou tipo 18 longos anos, 18 anos é muito tempo. criou um desespero geral, sabe? E isso abriu espaço para figuras, digamos, improváveis. Gente que normalmente não chegaria ao poder. Gente como Jefté? Exatamente. Então vamos lá, do começo. As origens dele. O artigo diz que ele nasceu em Gileade, né? Aquela região a leste do Jordão. Isso. O pai dele também se chamava Gileade, um homem da região. Mas a mãe, bom, a mãe era uma prostituta. Isso, claro, já colocava ele numa situação, nossa, muito vulnerável socialmente. Carregava o estigma de ser filho ilegítimo. E não ficou só no estigma, né? Os próprios meio-irmãos dele, os filhos legítimos do pai, expulsaram ele de casa. Que coisa. E por quê? Dinheiro. Basicamente, para negar a ele qualquer direito à herança. Foi uma rejeição bem brutal, assim. Deixou ele sem apoio nenhum, sabe? Exposto. Imagino. E uma leitura interessante que o material sugere é que essa dificuldade toda pode ter, impulsionado ele. Como assim? Expulso, sem herança. Talvez ele tenha sentido que precisava conquistar tudo na marra, sabe? Pela força do próprio braço. Faz sentido. Essa necessidade de se provar. Pode ter forçado o guerreiro que ele se tornou. É interessante notar que o pai, Gileade, some da história depois disso. Só é lembrado por ser pai dele. Enquanto o Jefté passava por isso tudo, Israel, como nação, também estava mal, né? Tava. Depois da morte de Gideão, que foi outro juiz importante, o povo tinha voltado para a idolatria de novo. Ah, o ciclo. O ciclo. Adorando Baal, Astarote, deuses cananeus. O artigo descreve bem essa apostasia recorrente. E a consequência, na lógica bíblica, foi o quê? Opressão. Opressão pesada. Não só dos amonitas, no leste, mas também dos filisteus, no oeste. Era uma pressão militar que começou em Gileade, mas se espalhou. Cruzou o Jordão, afetou tribos grandes como Benjamim, Judá e Efraim. A situação ficou insustentável, então. Totalmente. E aí, o que acontece? O padrão do livro de Juízes de novo. Depois de 18 anos sofrendo, o povo se volta para Deus. Eles clamam, confessam o pecado. Isso, o texto base até cita o que eles disseram. Pecamos contra ti, abandonamos nosso Deus e servimos aos Baalins. Algo assim. E como sinal de que estavam falando sério, se livraram dos ídolos. Exato. É nesse clima de arrependimento, de busca por libertação, que o palco está pronto para uma virada. E quem é que surge nesse momento? Ele mesmo, Jefté. Um rejeitado. Depois de ser expulso, ele tinha ido para uma terra chamada Tobi, certo? Isso. E lá, segundo o artigo, ele juntou uma galera. O texto bíblico chama de homens levianos. Talvez aventureiros, mercenários. E formou um tipo de bando armado. Exato. E liderando esse grupo, ele ganhou fama. Virou um guerreiro conhecido, experiente. E a ironia. É tremenda, né? Os líderes de Gileade, os mesmos que talvez concordaram com a expulsão dele anos antes. Ou pelo menos não fizeram nada para impedir. Pois é, agora eles estão desesperados.
os amonitas atacando sem parar, e eles precisam de um comandante militar que resolva. E em quem eles pensam? No Jefté. Vão buscar o rejeitado lá em Tobi. Aí a história dá uma virada, né? O encontro é em Mispá, um lugar importante lá em Gileade. E eles pedem para Jefté voltar e comandar o exército contra os amonitas. Mas o Jefté não aceita de cara, né? Ele joga na cara deles. Joga mesmo. Tipo, ué, vocês não me odiavam? Não me expulsaram? Por que vem a mim agora que a coisa apertou? Ele não alivia. Não. E aí ele impõe a condição dele. Uma condição bem clara. Se Deus der a vitória para ele, ele não vai ser só um general contratado para a guerra. Ele quer mais. Muito mais. Ele quer ser o chefe, o líder permanente de todo o povo de Gileade, o juiz deles. Que jogada. E os líderes tiveram que aceitar. A necessidade deles era maior que o preconceito, né? O desespero falou mais alto. E o Jefté soube usar a situação a favor dele. Totalmente. Uma reversão de poder impressionante. Ele garantiu uma autoridade que, em tempos normais, ele jamais teria. E o artigo menciona que ele tentou diplomacia antes da guerra, né? Sim, isso é interessante. Ele troca mensagens com o rei amonita, argumenta sobre o direito histórico de Israel à terra, lembra conquistas passadas, mostra que ele já estava agindo como um chefe de Estado, não só um líder de bando. Preparado para liderar de fato. Parecia que sim. E então, chegamos naquele ponto, o ponto mais sombrio, talvez, e mais discutido da história toda. O voto. O voto. Isso acontece antes da batalha decisiva contra os amonitas. Num momento ali de, sei lá, fervor, ansiedade, Uma mistura, né? ele faz um voto a Deus. Promete solenemente que se Deus desse a vitória e ele voltasse para casa em paz, a primeira pessoa que saísse pela porta da casa dele para encontrá-lo Seria dedicada a Deus. e oferecida como oferta queimada, um holocausto. Esse voto bom, quase todo mundo concorda que foi precipitado, insensato, até ignorante teologicamente falando. Por quê? Qual o problema principal? O problema fundamental é que sacrifício humano é uma prática abominável para a fé de Israel. Era explicitamente condenado na lei de Moisés. Era coisa dos pagãos, dos vizinhos. Entendi. Não era uma prática israelita de forma alguma. De jeito nenhum. Então, o ponto aqui não é só o voto ser impulsivo, sabe? É como ele revela uma desconexão quase trágica. Jefté está buscando o favor de Deus usando uma prática que a própria lei que ele deveria defender repudiava. É um curto-circuito teológico mesmo. Exato, quase uma barganha desesperada. Talvez feita por ignorância das escrituras ou num momento de pressão extrema. Levanta questões sérias sobre o quão profundo era o entendimento que Jefté tinha do Deus que ele servia. Mas espera aí. Se ele foi um líder levantado por Deus para libertar Israel, como é que ele podia ser tão ignorante assim da lei? Não é contraditório? Olha, essa é uma tensão que a gente vê em várias histórias bíblicas, né? Ser levantado por Deus para uma missão específica, tipo liderar uma guerra, Não significa ser perfeito. longe disso. Não implicava perfeição moral nem conhecimento teológico completo. A Bíblia é muito honesta em mostrar as falhas dos seus líderes. E são falhas, às vezes, gritantes. Como essa do Jefté. Exatamente. Jefté era um guerreiro eficaz, devia ser carismático para liderar aquele bando. Mas talvez a formação religiosa dele fosse meio superficial, sabe? Mais influenciada pela cultura local do que pela lei mosaica. Ou talvez o desespero do momento falou mais alto mesmo. Pode ser. Fez uma promessa extrema, sem pensar nas consequências, ou se aquilo era teologicamente aceitável. A fé dele em querer a vitória para Israel podia ser genuína, mas o jeito de expressar essa fé foi terrivelmente equivocado. Entendi. Bom, apesar desse voto problemático, ele vai para a batalha. Vai. E a vitória sobre os amonitas é esmagadora. O artigo não dá muitos detalhes táticos, mas diz que Israel causou uma derrota imensa no inimigo. Sim, conquistaram e destruíram umas 20 cidades amonitas, numa área bem grande. Foi uma vitória militar, assim, incontestável. Uma vitória que deveria unir Israel, certo? Mas ironicamente, acendeu um pavio interno, um conflito devastador, a tribo de Efraim. que era uma tribo grande e influente, né, a oeste do Jordão. Exato.
Eles se sentiram desprezados. Foram confrontar Jefté, Acusando ele de quê? de não ter convocado eles direito para a batalha principal contra Amon, de ter roubado a glória e os despojos da vitória só para Gileade. Ah, a coisa ficou feia, então. Acontece um encontro bem tenso, né? Em Zafon. Muito tenso. Acusações para lá e para cá, os ânimos exaltados e, tragicamente, a coisa descamba para uma guerra civil mesmo, aberta. Homens de Gileade, liderados por Jefté, contra os homens de Efraim. Uma guerra entre irmãos, basicamente. Tristemente, sim. E aí que acontece aquele episódio sinistro. Para impedir que os guerreiros de Efraim que fossem derrotados fugissem de volta para casa, cruzando o Rio Jordão, Os gileaditas controlaram as passagens do rio. isso, e usaram um estratagema linguístico para identificar os fugitivos. Uma coisa bem peculiar. O tal do Shibolete. Exatamente. Quando alguém chegava para atravessar, os guardas pediam para a pessoa dizer Shibolete, que significa algo como espiga ou correnteza. E qual era o truque? Parece que os efraimitas tinham um dialeto diferente. Eles não conseguiam pronunciar o som de chi no começo. Diziam algo como cibolete. E essa diferença na pronúncia? Virou uma senha mortal. Se a pessoa falasse cibolete, era identificada como efraimita e morta ali mesmo. Nossa, que método terrível. E eficaz, pelo visto. Terrivelmente eficaz. Uma única palavra decidindo a vida ou a morte. Mostra o nível de divisão e ódio que tinha chegado entre as tribos. E o resultado dessa guerra civil? O artigo e a Bíblia falam em números, né? Falam. E são brutais. Os gileaditas venceram, mas o custo humano foi altíssimo. 42 mil homens da tribo de Efraim foram mortos. 42 mil? É um número assustador. Mostra a fragilidade da união ali em Israel. Sem dúvida. E a capacidade para violência entre eles mesmos é um lembrete sombrio de como vitórias contra inimigos externos podem ser anuladas por brigas internas. A unidade era um desafio constante. E aquela inteligência cruel do teste do Shibolete ficou marcada na história. Ficou. Infelizmente. E depois de tudo isso, venceu os amonitas, reprimir a revolta de Efraim, Jefté finalmente volta para casa, para Mispá de Gileade. Um retorno que deveria ser triunfal, né? Deveria, mas vira tragédia na hora. Ao se aproximar da casa, quem é que sai ao encontro dele dançando com tamborins, celebrando a vitória do pai? Ah, não. A filha dele. A única filha. Que momento terrível. O relato descreve a reação do Jefté como desespero total. Ele rasga as roupas, lamenta em voz alta o voto que fez sem pensar. E a filha? Como ela reage? A reação dela também é muito forte, mas de outro jeito. Ela não acusa o pai, não questiona o voto. Ela parece entender a situação e aceita o destino. Aceita, assim. O único pedido dela é um tempo, 2 meses, para ir para as montanhas com as amigas e lamentar a virgindade dela. Lamentar a virgindade, ou seja, lamentar que ia morrer sem casar, sem ter filhos. Exato. Que na cultura da época era o fim da linhagem, uma tristeza enorme. Entendi. E aí, ele cumpre o voto. Olha, a conclusão do artigo, que se baseia na leitura mais direta do texto bíblico, é que sim, ele cumpriu o voto. Cumpriu, matando a própria filha. O artigo menciona rapidinho aquela interpretação alternativa, né, de que ele teria dedicado ela ao serviço do tabernáculo, tipo como uma freira, o que impediria de casar. Que explicaria o lamento pela virgindade. Sim, mas o artigo argumenta que a linguagem usada, oferta queimada, holocausto, a intensidade do luto do Jefté, a natureza dos votos naquela época, tudo aponta mais forte para o sacrifício literal, para a morte dela. A palavra hebraica para holocausto, ola, se refere a um sacrifício que era totalmente queimado no altar. Aplicar isso a uma pessoa é chocante, mas parece ser o que o texto está descrevendo. A dor dos Jefté, o lamento específico da filha sobre não ter descendência. E não sobre uma vida de serviço religioso. Tudo isso parece convergir para a conclusão mais sombria mesmo. Foi a consequência trágica e direta daquele voto. Daquele voto de tolo, como diz o material. E o artigo reforça. Deus nunca pediu isso, nunca desejou isso. Jamais. Foi um ato que nasceu da ignorância teológica ou do desespero de Jefté. Não foi uma exigência divina. Isso só reforça aquela lição, né?
Como a falta de conhecimento profundo de Deus, mesmo em alguém usado por ele, pode levar a atos terríveis. Que história pesada! E depois disso tudo, o que aconteceu com Jefté? Depois desses eventos todos, ele liderou Israel, ou pelo menos a região de Gileade, por 6 anos. Só 6 anos? Só 6 anos. O artigo menciona que ele morreu e foi sepultado lá em Gileade. Cita até uma tradição local que aponta um lugar chamado Ajlum como possível local do túmulo. Mas o que intriga mesmo é o legado dele, né? Apesar de tudo isso, a rejeição, a violência e principalmente esse voto horrível. Ele não é só esquecido ou condenado. Não mesmo. Ele é lembrado como um guerreiro valente. E o mais surpreendente, ele aparece no Novo Testamento. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, naquela lista dos heróis da fé. Exatamente. Ao lado de Abraão, Moisés, Davi. Isso é que é paradoxal. Como pode uma figura tão falha, que cometeu um erro tão grave, tão contrário à vontade de Deus, estar nessa lista? É a grande questão sobre Jefté, e que faz a gente pensar muito. O que será que o autor de Hebreus estava elogiando nele? Não era a perfeição moral, com certeza. Definitivamente não. Nem a sabedoria teológica, que a gente viu que era falha. Talvez o elogio seja para a disposição dele, a disposição de agir, de confiar em Deus no momento de crise extrema para libertar o povo. Mesmo que essa fé viesse junto com ignorância e erros trágicos. Talvez. A fé ali em Hebreus 11 parece ser mais sobre confiar e agir do que sobre ser impecável. Entende? De qualquer forma, a complexidade dele marcou. Inspirou obras de arte, música, literatura. O artigo cita algumas. Um oratório de Carissimi, uma ópera de Handel. E um romance do Feuchtwanger. Mostra como a história dele ressoou. E até o nome dele, Jefté, do hebraico Iftá. O que significa mesmo? Significa ele Deus abre ou ele liberta. Que ironia, né? Considerando o destino da filha. Ou será que é uma afirmação de que, apesar de tudo, Deus ainda usou ele para abrir um caminho para Israel? Fica essa ambiguidade, né? Uma figura que desafia qualquer rótulo fácil. Sem dúvida. Então, para a gente amarrar aqui nossa conversa, baseada no material que a gente viu, Jefté foi de filho rejeitado a comandante militar essencial. Libertou Israel dos amonitas, mas também liderou uma guerra civil sangrenta contra Efraim. E no fim, um homem cuja vida ficou marcada para sempre por aquele voto impulsivo que custou a vida da única filha. E a mensagem principal que fica, ecoando o que a fonte sugere, é dupla, né? Por um lado, o perigo de fazer promessas a Deus na impulsividade, sem entender direito quem Deus é e o que Ele quer. E por outro lado, a realidade complexa de que fé e falhas humanas muito graves podem coexistir, mesmo em figuras bíblicas importantes. A história de Jefté serve de alerta. Um alerta sobre as consequências da ignorância espiritual e da impulsividade, mesmo quando a intenção inicial talvez fosse boa. Exatamente. E isso nos deixa com aquela provocação final para quem nos ouve pensar. Jefté está lá em Hebreus 11, na Galeria da Fé, junto com os grandes nomes. Considerando o episódio terrível do voto, da morte da filha, como a gente concilia isso? O que será que a presença de figuras tão humanas, tão falhas como Jefté, nessa lista, sugere sobre a natureza da fé que o autor de Hebreus estava elogiando? Talvez a fé valorizada ali seja menos sobre não errar e mais sobre confiar em Deus para agir apesar de todas as nossas imperfeições. Uma questão para continuar refletindo.